Vamos adiante. Então, fatores de textualidade. Pessoal, eu falei muito dessa questão desses fatores da textualidade em outros momentos, mas não exatamente com esses nomes. Mas aqui você vai entender o porquê que eu já falei. É tanto que isso aqui foi assunto da aula passada: coesão e coerência, que são fatores da textualidade. Então, são fatores que contribuem para que eu faça um texto, forme um texto, e ele tenha essa questão, ele seja um texto claro e objetivo e atenda às minhas necessidades, no caso aqui do texto dissertativo. Primeiro fator, a impessoalidade. Pessoal, esse primeiro fator de impessoalidade, ele diz assim, não usar a primeira pessoa, eu e nós. Você pode aí estar se perguntando, e poder perguntar se estivéssemos aqui. Se eu usar eu ou nós na minha redação, eu vou zerar? Não, não vai zerar. O simples uso dessas duas pessoas aqui, a primeira pessoa do singular e a primeira pessoa do plural, não zerará a sua redação. Por que a gente diz que não usar a primeira pessoa? Porque quando você usa eu e nós, ele é muito. Essas duas pessoas, elas são típicas do texto narrativo. E quando você usa constantemente eu e nós, corre-se o risco da sua dissertação transformar numa narração. Se o cara é um bom escritor e sabe usar o eu e o nós e deixar o texto ainda dissertativo, não tem nenhum problema. Agora, se o cara não tem essa prática da escrita ainda muito boa e tem esse medo de usar o eu e o nós e deixar o texto narrativo, então não use. Por isso, muitas vezes a gente preza por não usar. Mas esse não usar não significa dizer que se eu utilizar, vou tirar 0 ou minha nota vai baixar. Não é isso. O que eu acabei de falar, a gente aconselha a não usar aquelas pessoas que não têm a prática de escrita. Porque é muito fácil, quando você usa essas duas pessoas aqui, de você transformar o seu texto dissertativo num texto narrativo. Então, a impessoalidade, até porque para a construção do texto dissertativo, é interessante sim usar essa impessoalidade. Você não dirigir pessoas. A quem, por exemplo, né? Então, o problema do Brasil afeta todos. Você não vai dizer que o problema do Brasil afeta só a BIM, ou só a A ou a B, não, afeta a todos. O problema da educação afeta a todos. Estamos vivendo num momento de crise, estamos, é todos, não é? Eu sei que quando eu digo estamos, eu também estou inserido nisso. Mas quando eu digo estamos, eu estou particularizando muito. Mas eu posso usar que eu estou vivendo um momento de crise, mas olha só, cuidado para não transformar numa narração. Então esse é o fator da impessoalidade, beleza? A gente vai falar separadamente cada um deles. Subjetividade. Pessoal, o que é algo subjetivo? Algo subjetivo é algo... É você evitar, né, essas expressões vazias de sentido. O que são expressões vazias de sentido? São expressões que você vai utilizar dentro do seu texto que não vão contribuir para nada. Então, elas, de uma certa forma, elas são vazias de sentido. Com que sentido eu utilizar essa expressão? Não vai influenciar em nada na minha produção de texto. É tipo assim, eu posso tirar a qualquer momento. Eu vou mostrar aqui alguns inícios de texto para aquelas pessoas que têm problemas de iniciar, mas esses inícios eles têm que serem apagados. Quando você iniciar e começar a falar do assunto, aí você pode ir lá e apagar, exatamente para facilitar o início da escrita, iniciar. Porque muitos relatos, a maioria dos alunos, aí não é só com vocês, não é só com o pessoal de Apodi que fala isso, não. A maioria dos alunos, quando se fala em produção de texto, quando não se tem... Porque, vamos ser sinceros, não vamos aqui mentir para dar uma de estudioso. O aluno hoje, ele não gosta de escrever. A minoria que gosta de escrever. Então, essa minoria que gosta não tem esse problema. A minoria pega um texto, pega um tema aí qualquer e ele consegue desenvolver um parágrafo, consegue desenvolver algumas linhas. Agora, o cara que não gosta de escrever, ele tem dificuldade para começar. Exatamente começar, botar as ideias no papel. Alguns alunos foram no meu privado, né? Conversando sobre essa questão de começar o texto, de melhorar o desenvolvimento, como fazer isso. Então,
Eu disse e digo, a única maneira de melhorar uma redação, de melhorar uma nota, de aperfeiçoar uma nota, claro, você tem que ver essa parte teórica que a gente está dando aqui, tem que ver. Mas já vou bater na tecla do mesmo jeito que eu falei do material que foi disponibilizado para vocês na plataforma. Só essa parte teórica aqui, só eu falando, você assistindo as minhas aulas, você é garantir que você vai ter uma nota boa? Não, não é. Então só isso também não vai lhe proporcionar uma nota boa. Então a única maneira de se melhorar é fazer repetidamente a mesma coisa. É treinar. Então quando você faz a redação, toda semana a redação, toda semana, vai chegar um momento em que escrever para você vai ser normal. Aquelas pessoas que nós já tivemos relatos, sim, em outros anos no cursinho, que tinha um bloqueio muito grande na escrita. E quando foi assumir o compromisso com a gente, de sempre fazer a redaçãozinha toda semana, e ao final do cursinho já foi logo, dizia logo que estava saindo quase que natural. E sai. Então, se você tem esse compromisso, sai. Agora, eu escrevo uma redação por ano, meu amigo, aí é difícil. Então, seja subjetivo, essa subjetividade. Não pode o quê? Expressões vazias de sentido. São expressões que não vão contribuir em nada para o que eu vou defender. Vou falar ainda, vou dar exemplo do que seria isso. Outro ponto, a linguagem. Pessoal, ainda nós temos, principalmente nas redações que eu corrigi, ainda nós temos um problema com a linguagem. Eu sei que a maioria de vocês sabem que se usa o quê? A norma culta. Eu tenho certeza que vocês sabem disso. Mas eu acho que é no ato da escrita, o acostumado com a rede social, o acostumado com as mídias sociais, às vezes engolem letras, ou letra ou letras, então simplificam palavras que só é permitido no meio virtual, né? Então, muito cuidado com essa norma culta. Então, ela tem que ser seguida. Ela tem que estar o mais próximo possível. Está lá na competência 1. Pode ler lá na competência 1 que fala da norma culta da língua portuguesa. Você conhecer e saber aplicar ela dentro de um texto dissertativo, argumentativo. Então, professor, tudo que você disse aqui com relação a quando nós estávamos estudando as variedades linguísticas, e não existe o certo e errado, foi por água abaixo? Não. Entenda. Quando eu falo de comunicação, o certo e errado ele não existe. Se houve comunicação, não existe certo e errado. Quando eu falo em comunicação, mas quando eu falo em escrita, aí sim. Tem sim o certo e tem o errado. Ou, para quem não gosta do errado, tem o certo e o diferente, né, da norma culta. Então a redação ela não dá espaço para esse diferente. A redação ele dá espaço para a norma culta. Um grande exemplo disso é o pra. Que muita gente escreve o pra, que na verdade seria para. Então, às vezes sai. Porque isso aqui ele é comum que na oralidade e na informalidade. Eu vou para casa. Dificilmente você vai dizer assim, eu vou para casa. Pronto. Muitas vezes a gente não vai para onde? Vai para onde? Você pergunta, vai para onde? Vai para onde? Dificilmente você vai usar esse para na oralidade. Mas isso vai para a nossa linguagem culta. O pra é informal. É basicamente da linguagem oral. Beleza? Outro. O pleonasmo. Isso aqui é a boca é quente. Então o pleonasmo, repetição de palavras ou ideia. Cuidado. Isso aqui acontece muito nos nossos textos. Professor, mas aí um texto de 30 linhas, eu não posso repetir uma palavra? Não. Também não vamos exagerar, né? Não é que você não possa repetir nenhuma palavra. O que você não pode é repetir excessivamente. Isso aqui vale muito lá para a competência 4. A competência 4 trata dos mecanismos de ligação, que eu falei aqui na aula passada, né? Dei só uma pincelada. E lá na competência 4, para você pelo menos atingir aqui algo parecido com 200 pontos, você tem que ter poucas repetições. Ou seja, poucas repetições da mesma conjunção. Então são essas repetições de palavras. Não é que você não vai repetir nenhuma palavra. Claro que vai. É quase impossível um texto de 30 linhas você não repetir uma palavra.
eu arrisco a dizer que é impossível. Agora, repetição de ideia acontece? Acontece também. Ou como é que se repete muitas as ideias? Então, às vezes você fala algo num parágrafo e lá no outro parágrafo que deveria desenvolver outra ideia, você retoma o que você falou e continua mastigando o que você já disse. É o famoso encher linguiça. É quando eu não tenho o que falar, aí eu começo a repetir as coisas que eu já falei. Então, muitas vezes, é melhor parar uma redação com 15 linhas do que repetir ideias, repetir palavras para o famoso encher linguiça para dar 25, 26 linhas. Ah, na minha redação tá grande, 25 linhas sim, mas convenhamos, do que adianta tá 25 linhas de besteira. Tá melhor 15 que eu aproveito alguma coisa do que 25 que não vai estar com muito aproveitamento. A coesão, eu falei aula passada, estrutura e conectores, então sempre essa estrutura e conectores você tem que respeitar. Lembra a estrutura? Introdução, desenvolvimento e conclusão. Lembra os conectores que eu falei aula passada? As conjunções, principalmente, que serve para ligar essas partes do texto. Então, as conjunções, os conectores, eles servem para ligar essa estrutura. Serve para ligar essas partes, beleza? E, por último, mas também não menos importante, a coerência. A coerência é a correlação das ideias, que eu falei para vocês, né? Então, quando eu falo no campo da coerência, eu estou falando de ideias. Essa correlação, essas ideias, elas se correlacionam? Elas têm alguma, digamos assim, algum fundamento entre elas? Ou são ideias soltas, ideias completamente diferentes uma das outras? Eu defendo uma coisa aqui, depois vou defender outra, não tem nada a ver com o que eu já estava falando. Então, essa correlação de ideias, elas têm e tem que existir mesmo. A coesão tem que existir, beleza? Então, muito cuidado com esses dois últimos fatores aí que eu falei para vocês. Não, até já estou sendo quase que repetitivo, né? Que a aula passada foi só coesão e coerência. Mas, e como eu disse, a aula passada isso é uma aula de português com cheiro de aula de redação, porque eu sabia que eu ia utilizar isso nessa parte de redação, por isso que eu optei por falar logo sobre ele. Tá entendendo? Então, aí, professor, só tem ou só existem esses fatores da textualidade? Não, não só existem esses fatores, mas esses são os principais e eu posso usá-los para construir essa textualidade. São os principais, beleza? Vamos adiante.